Muito bom, caríssimos. Vamos continuar aqui, vamos encerrar o auxílio-doença e daí a gente parte aí para o auxílio-acidente. Bom, o auxílio-doença, dando continuidade, sempre que possível, isso é uma novidade da legislação, o ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença pode ser no âmbito judicial, pode ser no âmbito administrativo. Nessa hipótese, pode ser no âmbito judicial ou ainda no âmbito administrativo, é necessário fixar um prazo estimado para a duração do benefício. O que é isso, gente? O auxílio-doença, ele é temporário por natureza. Agora, quanto tempo? Então, por exemplo, vamos trazer a questão para o âmbito judicial, que é até mais complicado que o administrativo. No âmbito judicial, o que você está buscando quando você ajuiza uma ação na Justiça Federal pleiteando um auxílio-doença previdenciário ou na Justiça Estadual pleiteando um auxílio-doença acidentário, que tem origem num acidente do trabalho? Você está pleiteando uma revisão do ato administrativo de denegação do benefício. Então, claro, o INSS administrativamente analisou aquele seu pedido administrativo de concessão de benefício por incapacidade e negou. Você, inconformado com essa decisão administrativa do Estado, do Poder Executivo, por meio do INSS, procurou, bateu as portas do Judiciário e falou o seguinte: olha, quero uma revisão desse ato administrativo denegatório, que negou o direito que eu entendo que eu tenho ao benefício por incapacidade. Perfeito. Aí você ajuiza, interpõe, apresenta uma petição inicial, o juiz designa uma perícia judicial. Então, um perito, que é o profissional de confiança do juízo, um médico, ele vai analisar e vai falar o seguinte: vamos dizer, olha, você tinha razão, realmente lá atrás o INSS errou. Por quê? Porque tinha que ter te dado um benefício, um auxílio-doença. Você realmente não podia trabalhar analisando, né, aqueles 3 olhares que eu já falei para vocês, que é a lesão ou doença, a sua profissão e as condições pessoais, nível de escolaridade, idade, etc. Beleza? Bom, então realmente você tinha direito. Ok, tinha direito e continua incapaz. Por quanto tempo? Depois vai fazendo novas perícias. Não é essa a ideia. O Poder Judiciário não tem essa finalidade. Nós não substituímos o INSS. O INSS que vai fazendo perícias. Você só analisa se o INSS errou. Então só faz uma perícia a princípio, ou pelo menos tem que encerrar o processo. Então eu vou falar sim ou não. Aí nesse caso, eu vou falar, tá bom, você tinha direito ao auxílio-doença. Por quanto tempo? Então é normal, é natural, é o que tem previsão hoje na lei, que haja uma previsão de quanto vai receber. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 6 meses, pode ser 1 mês, 2 meses, não importa. Isso vai se fundamentar principalmente no parecer do médico, do perito judicial. Isso vale também para o administrativo. Então tem que fixar um prazo. Se você não fixar, caso não haja a referida fixação, o benefício durará 120 dias. Então é assim, se não falar nada, o juiz falar conceda auxílio-doença, acabou, a sentença concedeu auxílio-doença, sem afirmar a data de cessação do benefício. Nesse caso, são 120 dias e o segurado pode, no âmbito administrativo, requerer prorrogação e daí, nesse caso, vai se designar uma nova perícia lá no INSS. Perfeito? Bom, assim a gente fecha basicamente o que interessa aqui do auxílio-doença. Muito bom. Vamos seguir, caríssimos. Agora a gente vai ver o auxílio-acidente. Auxílio-acidente, deixa eu marcar aqui, vamos lá. O auxílio-acidente, 3xzinhos, auxílio-acidente é um tema que cai bastante. Por quê, gente? Porque da mesma forma que os demais benefícios, existe o benefício por incapacidade, que nasce de um acidente do trabalho, e existe o benefício por incapacidade que nasce de uma origem não laboral. Claro que para os concursos de tribunais regionais federais, interessa principalmente o chamado benefício previdenciário, porque é aquele que é de competência da Justiça Federal. Então, por exemplo, você tem aposentadoria por invalidez acidentária, que quem julga? Justiça Comum Estadual. E aposentadoria por invalidez previdenciária, que quem julga? Justiça Federal. E o mesmo acontece com o auxílio-doença e o mesmo acontece com o auxílio-acidente. Então, o auxílio-acidente, você tem o auxílio-acidente do trabalho,
que nasce, que tem origem num acidente do trabalho, quem que vai julgar? Justiça Comum Estadual. Recurso, Tribunal de Justiça. Por outro lado, auxílio acidente previdenciário, que nasceu de uma causa que não é considerado pela lei como acidentária, acidente do trabalho. Nesse caso, quem que vai julgar? Justiça, na primeira instância, Justiça Federal, pode ser as varas previdenciárias, Juizado Especial Federal e, segunda instância, as turmas recursais ou Tribunal Regional Federal. Perfeito. Bom, o auxílio acidente, então, ele é um terceiro benefício por incapacidade. Qual que é o fato gerador? Lembrando que o fato gerador é a hipótese de incidência descrita na lei, a situação prevista na lei, descrita na lei, abstratamente, que quando acontece na realidade gera um direito para o segurado e um dever para o INSS. No fundo, o direito do segurado de receber o benefício e o dever do INSS, consequente dever do INSS de pagá-lo. Então, o fato gerador, gente, é a incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades habituais do segurado. Então, toma cuidado, aqui é diferente. Aqui, nessa hipótese, o segurado pode trabalhar. A regra é, na aposentadoria por invalidez, nunca pode trabalhar. No auxílio doença, quase nunca pode trabalhar. Só se ele desempenhar duas atividades diferentes, ficar incapaz para uma delas. Mas é muito raro. Na prática, auxílio doença, não pode trabalhar também. Auxílio acidente, pode trabalhar, tranquilo. Ou seja, você pode receber auxílio acidente e receber salário. Salário mais auxílio acidente. Ele não tem natureza compensatória, ele não tem natureza previdenciária no sentido de substituir a sua renda, porque você pode receber ele junto com o salário. É por isso que o auxílio acidente pode ser menor que um salário mínimo. Claro, por quê? Porque ele não está substituindo sua renda. É diferente do auxílio doença, diferente da aposentadoria por invalidez. Então, auxílio acidente, incapacidade parcial e permanente, é o que a gente fala de sequela definitiva. Vamos dar alguns exemplos. Então, por exemplo, hoje menos comum, mas eu fui procurador de INSS na área de acidentes do trabalho. Daí eu mexia com auxílio acidente do trabalho. Mas, como exemplo, vale, não tem problema. Antigamente tinha a digitação. Muitas mocinhas, principalmente mulheres, mas também homens, jovens, eles faziam digitação. Hoje é um tipo de atividade que não é tão comum. Mas, fruto disso, essas pessoas ficavam o quê? Muitas vezes não tinha nenhum tipo de norma, não se seguiam as normas de segurança do trabalho, mínimas que fossem, razão pela qual essas pessoas adquiriam lesão por esforço repetitivo, e razão pela qual elas ficavam com tendinites terríveis, não conseguiam nem segurar um copo. Mas era muito jovem, você não ia aposentar, você fazia o quê? Reabilitação e concedia o auxílio acidente. Ou ainda, a disacusia neurosensorial bilateral. O nome é estranho, mas nada mais é que uma surdez profissional. Você consegue escutar, mas não com a mesma nitidez. Perdeu, foi uma sequela. Dificulta o teu trabalho? Dificulta. Ou impede, faz com que eu tenha que mudar de profissão. Ou dificulta o meu trabalho, faz com que eu tenha que exercê-lo com mais esforço ou com maior dificuldade. Tudo bem, eu lhe concedo o auxílio acidente. Então, o auxílio acidente, fato gerador é esse, incapacidade parcial e permanente, sequela definitiva, por exercício das atividades habituais do segurado. A origem pode ser um acidente do trabalho ou um acidente de qualquer natureza. A situação tem que gerar, como já falávamos, uma redução da capacidade por trabalho que habitualmente exercia, ou ainda a impossibilidade de desempenho da atividade habitual, mas daí tem que permitir o desempenho de outra, após reabilitação. Não permite que eu faça nenhum tipo de atividade. Daí não é auxílio acidente, daí é aposentadoria por invalidez. Perfeito? O auxílio acidente, você pode trabalhar, pode receber o auxílio acidente junto com o salário até o dia ou do óbito do segurado, o dia que ele morrer, ou o dia que ele se aposentar. Daí sim, cessa o auxílio acidente, porque não dá para receber auxílio acidente e aposentadoria juntos. Renda mensal inicial, quanto que você leva? 50% do salário de benefício. Recordando, salário de benefício é média aritmética atualizada dos 80% maiores salários de contribuição. Sempre recordar isso, pega todos os salários de contribuição, salários sobre os quais incidiu contribuição previdenciária mês a mês, desde o mês 7 de 94. Ou, se a pessoa começou a trabalhar depois, desde o mês que ela começou a trabalhar.
tira os 20% menores, soma todos esses salários e divide pelo número, claro, de salários. Você vai ter a média. E, a partir daí, atualiza tudo para hoje. Esse é o salário de benefício. Desse valor, você pega 50%. Aí que a gente vê que pode dar menos que um salário mínimo. Por quê? Faz de conta que a pessoa sempre contribuiu sobre um salário mínimo. Isso é possível. Então, o jeito sempre trabalhou e pagou sobre um salário mínimo, recolheu sobre um salário mínimo. 50%, na prática, o salário de benefício vai dar um salário mínimo. 50%, algo muito próximo de meio salário mínimo, ok? Pode receber junto com o salário e termina com a aposentadoria ou com a morte. Por essa razão que a gente falava há pouco, pode ser inferior a um salário mínimo, não tem problema. A sua natureza é indenizatória. Indenizatória. Por quê, gente? Por que indenizar? Indenizar no direito significa o quê? Eu perdi alguma coisa, vem o direito, normalmente me paga alguma coisa, me devolve em dinheiro, tenta compensar em dinheiro essa perda. Essa é a ideia da indenização. Isso vem do latim indene, sem dano. Eu tento compensar uma perda. No caso, eu perdi o quê? Perdi, por exemplo, minha capacidade plena para trabalhar. Não é a mesma coisa trabalhar com sequela ou sem sequela. Por essa razão, vem e paga um dinheiro, um valor para compensar essa perda. Ou, puxa vida, eu fiz um curso, eu sabia exercer uma profissão, vou ter que exercer outra. Isso é uma perda. Perde-se até empregabilidade. Então, vem a indenização e me auxilia. Data de início do benefício, qual que é? A alta do auxílio-doença. A alta do auxílio-doença, essa é a regra. Nada impede, não é impossível, embora muito raro, que na primeira perícia o perito já verifique que as sequelas já estão consolidadas, lesões já estão consolidadas e ele já concede o auxílio-acidente. É possível? É possível. É raro, mas é possível. Agora, o normal é assim, você entra no INSS, eles te dão auxílio-doença. Vai passando 1, 2, 3, vai voltando lá na perícia e vão prorrogando o auxílio-doença. Daí chega um momento, fala o seguinte, não, você pode trabalhar, mas vai ter que passar por uma reabilitação, por exemplo, e mudar de função. Ou você pode trabalhar, mas ficou com incapacidade parcial e permanente, está com uma sequela, vai ter mais dificuldade. Então eu te concedo o auxílio-acidente. No dia que encerra o auxílio-acidente, auxílio-doença num dia, no dia seguinte já se inicia o recebimento do auxílio-acidente. Então, alta do auxílio-doença, acabou o auxílio-doença, começa o auxílio-acidente. Toma cuidado, gente, que o pessoal costuma confundir auxílio-doença e auxílio-acidente. Você vai guardar. Auxílio-acidente pode trabalhar. Auxílio-doença, a regra, não pode trabalhar. Auxílio-acidente, recebo junto com o salário. Auxílio-doença, não. Primeiro vem auxílio-doença, depois o auxílio-acidente. Legal? Carência zero. Você vai lembrar que a carência está dispensada. Sempre que aparecer a palavrinha acidente, carência zero. Sempre. Pensão por morte acidentária, carência zero. Aposentadoria por invalidez, carência zero. Acidentária, carência zero. Auxílio-doença acidentário, carência zero. Auxílio-acidente, sempre carência zero. Não interessa se ele nasce de um acidente de qualquer natureza ou de um acidente do trabalho, não se exige carência. Mas não confunda. Qualidade de segurado, ou seja, estar contribuindo para a Previdência Social, ou estar no período de graça, que é aquele período que você não está pagando, mas continua resguardado pela Previdência, precisa para aposentadoria por invalidez, precisa para o auxílio-doença previdenciário ou acidentário, precisa para o auxílio-acidente. Então, qualidade de segurado, estar recolhendo ou estar em período de graça, isso com certeza você vai precisar sempre, ok? Muito bom. Aqui, caríssimos, de auxílio-acidente está bom. A gente vai ver, encerra, portanto, esse bloco. E no próximo bloco a gente vai começar com os benefícios para os dependentes. Então, é o bloco de 2 benefícios para dependentes. Pensão por morte e, provavelmente, já inicia no próximo bloco, o outro benefício para os dependentes, que é o auxílio reclusão. Tá ok? Até uma próxima. Um abraço.